agora a nossa questão 3. Questão 3. Observe o menino da figura que empurra uma caixa de massa de 50 quilos. Massa da caixa. Considere a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo e os coeficientes de atrito estático igual a 0,3 e atrito cinético igual a 0,15, respectivamente. Letra E, e aí ele diz embaixo do desenho, suponha que a caixa não se mova, apesar da força de 100 newtons que o rapaz aplica sobre ela. Ou seja, essa força F aqui, ele já nos dá, ele diz que vale 100 newtons. E antes de ler a letra A, eu peço a vocês, em qualquer situação de forças, primeira coisa, desenha o plano cartesiano, para vocês identificarem as forças que estão em X e as forças que estão em Y. E para identificarem as forças que são positivas e as forças que são negativas. Feito isso, eu aconselho que vocês automaticamente já desenham as forças que agem no bloco. Esse bloco está na Terra, então eu tenho a peso agindo sobre ele. Esse bloco, ele está sobre uma superfície, no chão, eu tenho a normal. E eu tenho essa força F empurrando ele para a direita. Se o bloco vai para a direita, a força Fat é ao contrário do movimento. Então, a Fat, nesse caso, vem para a esquerda. Letra A. Indique no espaço abaixo todas as forças que atuam sobre a caixa, representando-a por um ponto. Escreva também quem é o agente de cada força, isto é, quem exerce cada força. Ou seja, ao invés de desenhar a caixa, dessa vez vocês deveriam desenhar um ponto. Desenhado o ponto, vocês teriam que transmitir isso para cá. A peso, que age na caixa, a normal, que a superfície faz na caixa, e a Fat, que a superfície também faz na caixa, e a força F. E agora, dizer aqui ao lado quem são os agentes. Força F. Quem faz a força F na caixa? O menino. Quem faz a força normal e Fat na caixa? A superfície. Quem faz a força-peso? A Terra. Acabou. Era só isso que vocês precisavam interpretar na letra A. Bem tranquilinha, um repeteco de tudo que nós estamos vindo fazendo há bastante tempo nos exercícios. Aconselho que vocês voltem nas listas que tem essas questões de força. Inclusive, eu acho que tem uma dessa do menino. Vamos lá. Vou apagar isso aqui porque eu já sei. Letra B. Na letra B, ele diz: calcule o módulo de cada força. Lembrem-se sempre, toda vez que eu falo de módulo, eu falo de número. Vamos pensar na força F, que é a força mais fácil. Força F. O módulo dela, ou seja, o valor positivo dela, é 100 newtons, ok? O módulo da Fat, como eu calculo a força Fat? Considerando que esse bloco está parado, vamos fazer a segunda lei de Newton para ele. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se ele está parado, a aceleração é igual a zero. Força resultante é a soma de todas as forças que agem nesse corpo. Então, F menos Fat é igual a zero. F é igual a Fat. Se F vale 100, Fat vai valer 100. Então, eu tenho que módulo de Fat é igual a 100 newtons.
Paula, por que módulo de FAT é igual a F? Porque nessa situação da letra B, o bloco ainda está parado. Vocês têm que também tomar muita atenção em relação a isso. Quando o bloco está parado e quando o bloco tem aceleração. Tudo muda. Força F, força FAT e força normal. Olha para o seu eixo Y. Eu tenho normal menos o peso igual a M vezes a Y. Eu tenho aceleração no meu eixo Y? Não. Isso é igual a zero. Normal menos o peso igual a zero. Normal é igual ao peso. Então, eu vou ter que módulo da normal é igual a M vezes G. Módulo da normal é igual a 50 vezes 10. Isso é igual a 500 newtons. Se a normal é igual ao peso, então eu tenho que o módulo do peso também é 500 newtons. E aí vem a observação. Por que o peso e a normal ficaram positivos, apesar deles estarem do lado negativo do plano cartesiano? Porque ele pede módulo, módulo. Toda vez que ele falar em módulo, a força vai dar, o número que ele vai te pedir vai ser positivo. Letra C. Calcule a força resultante sobre a caixa. Essa parte é bem interessante e aí vocês provavelmente vão ficar bem intrigados. Porque olha só, eu tenho que a minha caixa ela tá parada. Quando ele pede para vocês calcularem a força resultante, lembrar, força resultante é massa vezes aceleração. Segunda lei de Newton. Nunca esqueçam isso. Opa. Segunda lei de Newton. E aí, agora, nessa situação, ele tá me perguntando justamente quem é essa força resultante. Essa é a minha incógnita. Isso é igual a massa, que vale 50 vezes a aceleração. Mas, Paula, ele não me falou até a letra C se o corpo estava acelerado ou não. Então, a minha aceleração, se ele não falou em aceleração, é igual a zero. Então, até essa situação que ele está parado, a minha força resultante é igual a zero. A minha aceleração é igual a zero. E se eu não tenho aceleração, a minha velocidade... Vou botar um V aqui. A minha velocidade também é igual a zero. Tranquilo? E aí, na letra D, ele pergunta, qual é a aceleração do bloco? Zero. Se o meu bloco está parado, ele não tem aceleração. A letra E, ela requer uma sacadinha de mestre, mas nada também demais. Letra E, isso. Ela diz assim, supõe agora que o rapaz dobre a força aplicada sobre a caixa. Ou seja, se antes o rapaz fazia uma força de 100, eu vou fazer 2 vezes 100, que vai me dar 200 newtons. Essa é a força que o menino faz agora na caixa. Vamos lá. Agora, na letra E, o menino vai exercer uma força de 200 newtons na caixa. O que provavelmente vai fazer a caixa se mover. Mas vamos ler o resto da questão. Calcule abaixo os módulos e as direções das forças que atuam sobre a caixa nessas condições. Qual a aceleração, módulo, direção e sentido? Qual a aceleração, o módulo, direção e sentido dessa aceleração? Vamos lá. Se antes com 100 newtons, mesmo ele empurrando a caixa com 100 newtons, a caixa não se movia, ele foi lá e dobrou essa força. Para saber se essa força é o suficiente para a caixa se mover, a força de atrito estática precisa ser menor que essa força F. Como é que eu calculo força de atrito estática? Mi estático vezes a normal em Y
é menor que essa força F, que vale 200. Mi estático, ele me deu que é 0,3. A normal em Y, nós descobrimos que vale 200, que vale 500, perdão. 0,3 vezes 200 é 70... Deixa eu tirar uma cola aqui, letra E. Deixa eu fazer na calculadora. 0,3 vezes 500 me dá 150. Ou seja, se a minha força de atrito estática é menor do que a força que o cara tá fazendo para empurrar o bloco, isso significa que o bloco se move. Então, se o bloco se move, ele passa a ter força de atrito cinético. Quanto vale a nossa força de atrito cinético? Mi cinético vezes a normal em Y. Isso me dá 0,15 vezes 500. Vezes 500. Eu vou ter que força de atrito cinético é 75. 500 vezes 0,5. Opa, 500 vezes 0,15 é igual a 75 newtons. Por que você encontrou essa força FAT de 75 newtons? Porque agora, para eu encontrar a aceleração desse bloco, eu vou ter que fazer o seguinte. Segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante é a soma das forças que agem naquele bloco. Quem são as forças que agem naquele bloco? A força F menos a FAT cinética, cinética de movimento, igual a M vezes A. F vale 200, FAT cinético 75, massa 50 vezes A. 200 menos 75, 125 sobre 50 é igual a A. A é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu ver se é isso mesmo. Essa é a nossa letra E. Peraí, que a professora bolou aqui as coisas. Isso aí. É exatamente essa daqui a nossa resposta da letra E. Como vocês podem perceber, é bem repetitivo. Volto a dizer isso a vocês. Basta que vocês prestem atenção.